Bom dia, abençoadas! Bom dia, bom dia! Mais um dia aqui juntinhas com você e como eu tô feliz e grata por a gente estar aqui juntas, pelo Senhor ter honrado a gente nesse tempo, né? Pelo Senhor ter nos ensinado e está nos ensinando todos os dias coisas novas e nos alinhando na palavra dele, né? Então já vamos agradecer pelo nosso dia que o Senhor preparou para nós, agradecer pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pelo nosso lar, pelos nossos alimentos, pelo nosso negócio, né? Enfim, vamos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado aí, nos entregado. Então vamos lá, já pega a sua Bíblia, já pega seu café, já senta à mesa e chama o Senhor para poder estar com você nesse tempo, para que Ele fale ao seu coração aquilo que Ele deseja. Amém? Hoje nós vamos ler então Salmos, já pode abrir aí na sua Bíblia, Salmos 2, e nós vamos ler apenas o versículo 8. Claro que eu sempre indico vocês para lerem todo o texto, né? Que é extremamente importante, porque aqui sou eu, Ingrid, falando a minha visão, mas quando você lê um texto inteiro, você tem a sua própria visão, o seu próprio entendimento, e o Espírito Santo ele sempre vai revelando coisas novas para cada um de nós. Então hoje o que eu vou ler está escrito assim, olha: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua propriedade. Em outro versículo não. Em outra leitura, né, da palavra, na NVI, se não me engano, fala assim, olha: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua posse. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa entender? O que Salmos 2 mostra é que Deus ele eleva Davi a uma posição de liderança. E por isso que Deus lhe dá a responsabilidade, então, de governar as nações. E especificamente no versículo 8, a promessa de Deus é de que Davi receberia as nações como herança e que as fronteiras da terra seriam ali as suas promessas, né? Essas promessas seriam a garantia de Deus, né? Que Deus vai guiar Davi com sabedoria em toda a nação ali que ele estivesse em volta. Mas o que a gente também pode compreender aqui nesse texto? De que fala também sobre a vinda de Cristo, que vai existir um Deus soberano ali, né? Um filho, no caso, que seria Jesus. É como se fosse um apontamento também para Cristo, né? Um apontamento para Jesus, que ele iria ter a herança, uma herança espiritual ali na vida eterna, uma herança de tudo aquilo que ele iria receber de todas as nações, de que ele iria tomar conta, né, de todos os confins da terra, digamos assim, e tomaria a nação por herança, as nações por herança, né? Então a gente tem duas vertentes, a gente pode interpretar como para Davi, como também para Jesus. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando eu leio a palavra, eu também leio ela para mim. E há um tempo atrás, se não me engano, foi no final do ano passado, em uma das minhas orações, que eu fiquei, 31 dias de propósito e tudo para entender o que o Senhor queria para esse ano de 2025. O Senhor, uma das minhas orações, na realidade, para o Senhor, foi pedir essa geração por herança. Eu pedi essas mulheres, a geração de mulheres por herança, para que eu pudesse então ativar elas na identidade, mostrar e discipular essas mulheres de verdade, quem é Cristo, né? Assim como a gente faz muitas vezes aqui no devocional, e para que elas compreendessem a verdadeira identidade delas em Cristo, que são mulheres firmadas em Cristo. E nesse tempo, nesse um ano do ano passado para esse ano, o Senhor veio cada dia mais me alinhando após esse pedido. E o que seria esse me alinhando? Alinhando mesmo a palavra
dele para minha vida e aquele pedido que eu tanto fiz, porque eu preciso estar preparada, né? Eu preciso me preparar. Então eu fiz, estou, fazendo na realidade ainda teologia, fiz formação de cura e libertação dentro da palavra, trazendo amargura, trazendo cura. Então assim, cura das emoções, né? E eu vejo o Senhor cada dia me alinhando. Mas antes disso, Ele precisou fazer em mim. Então, primeiro foi em mim, para que através de mim eu pudesse fazer isso com o próximo. E é isso que esse versículo ele fala muito claramente para mim. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua propriedade. Então, muitas vezes a gente tem um desejo e não pede ao Senhor, né? Talvez a gente tenha uma vontade de ajudar o próximo e a gente mesmo acaba colocando limite em nós porque nós acreditamos que não somos capazes ou que o Senhor talvez não irá entregar aquilo que a gente pede. E na palavra fala, e é muito claro, que o Senhor, ele ouve a nossa oração e aquilo que está alinhado com a vontade dele, sim, ele cumpre aquilo na nossa vida. E assim como eu fiz esse pedido, né? Pai, me dê as suas filhas por herança, para que você possa pedir aquilo que realmente mova o seu coração no dia de hoje. Não simplesmente para você, não é um pedido para você, é um pedido para que você possa levar o reino para outras pessoas. É um pedido para que você possa abençoar outras pessoas através da palavra, de alguma forma. Então vocês conseguem ver que não é um pedido para o meu próprio umbigo, mas é um pedido que eu peço para as pessoas e não para mim, tá? Claro que o Senhor ele faz os nossos pedidos pessoais, claro que sim. Mas tudo depende do coração que você estiver e da motivação que você está pedindo e fazendo o seu desejo. Então eu quero te dizer que tudo é possível ao que crê. Não vamos impor limites ao Senhor. E aí quando eu penso, não imponha limites, eu fico pensando, quais são ou quais eram os meus limites? Hoje eu quero que você anote os seus limites. Quais são os seus limites? Aquilo que tem te impedido de acessar o que o Senhor tem para sua vida. O que tem impedido de você simplesmente pedir, de fato, aquilo que queima no seu coração para o Senhor, para levar a palavra dele, para abençoar outras pessoas, para ser uma mulher generosa. O que te impede? Sabe? E isso foi algo que mexeu muito forte comigo, porque nas minhas anotações eu escrevi assim, que eu não acreditava na minha capacidade, eu achava que eu não era uma pessoa tão boa, eu fugia de situações que eu precisava enfrentar. E isso tudo está escrito aqui, tem mais coisas que estão escritas, mas hoje eu quero que você anote os seus limites. Quais são os limites que você está impondo para que o Senhor ele cumpra aquilo que você pediu na sua vida? Porque eu quero te dizer que Deus ele não te enxerga pequena. Deus ele te enxerga filha, ele te enxerga a imagem e semelhança dele. Então não tem como ele te enxergar pequena. Ele te fez, ele te desenhou, ele te escolheu e ele te escolhe todos os dias. E aí hoje a minha pergunta para você é: quem tem mais força sobre você? O medo ou a promessa? Quero que você pense, que você analise. A gente não precisa saber o caminho que nós vamos trilhar muitas vezes, porque o Senhor ele vai entregar as promessas para nós. Nós precisamos colocar o pé diante daquelas promessas e começar a caminhar. Porque se eu não começo a caminhar, se Davi pede aqui para que o Senhor desse as nações por herança e ele ficasse quietinho dentro da casa dele, dentro do palácio,
ele não teria conquistado, ele não teria guerreado, ele não teria feito o que ele fez. Então, nosso primeiro pensamento é: ok, então eu tenho uma promessa. Eu fiz um pedido, eu tenho uma promessa, e agora eu preciso caminhar diante daquela promessa. Deus é quem vai te guiar. O medo, ele não pode te paralisar. A vontade de saber qual que é o caminho, para onde eu vou, o que que eu faço, a gente acaba se paralisando. Eu mesmo posso falar por mim, muitas vezes eu fiquei me questionando para onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu não faço. Senhor, tô no caminho certo, não tô no caminho certo, e eu ficava paralisada. Até que eu dei o primeiro passo. E quando eu dei o primeiro passo, eu dei o segundo, e eu fui: Senhor, vai me direcionando, me mostra as portas que estão abertas. Se não for para eu ir, fecha as portas, me mostra, me dá um sinal. E assim a gente vai caminhando. Então a luz, ela te ajuda a enxergar. Os seus olhos espirituais, eles se abrem quando você está na luz, quando você está em Deus. E aí eu quero te dizer que a grandeza, ela está através do seu posicionamento. A grandeza de Deus, ela está disponível para todos nós que estamos à procura de Deus. Davi, ele foi grande, mas ele tinha um coração puro e entregue ao Senhor. E aqui mostra muito o coração dele, genuíno, porque ele não estava pedindo algo para si, mas ele pediu: Pai, pede-me, né? O Senhor falando aqui, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança, e aos fins da terra por sua propriedade. Então, a gente precisa entender que aquilo que a gente pede é algo que também queima no coração do Senhor, mas é aquele pedido que não é simplesmente para nós, mas sim para que através de nós a gente possa abençoar outras pessoas, através de nós as outras pessoas possam conhecer a Cristo. E é assim que funciona. Existem muitas promessas que elas irão ser para você, mas o Senhor, Ele quer o seu coração alinhado. Quando a gente fala de propósito, o propósito, ele nunca para em nós, ele é além de nós. Então, para que a gente possa entender isso nesse dia, para que a gente possa entender o que está nos limitando, quais são os limites que a gente se impõe de alcançar as promessas, e para que no dia de hoje a gente peça para que o Senhor nos dê a nação por herança, para que a gente possa, através da nossa vida, abençoar outras pessoas também, levar para outras pessoas a palavra de Deus. Amém? Pai, então nesse momento eu venho pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê nações por herança, para que o Senhor nos dê essa geração por herança, para que a gente possa, através da nossa vida, abençoar outras pessoas, outras famílias, outros negócios, outros jovens, filhos e filhas. Pai, para que a gente possa levar a Tua palavra, para que através de nós haja cura, Pai, para que através de nós haja libertação para as pessoas, para que elas possam compreender a sua identidade, a verdadeira identidade em Cristo, em Ti, Pai, para que as mulheres que estão ouvindo ou homens que estão ouvindo esse devocional sejam pessoas posicionadas em Cristo, posicionadas em Ti, meu Pai, que sejam e tenham ações alinhadas com o Senhor, para que o que está nos limitando de enxergar a promessa, Pai, que o Senhor tire do nosso caminho, que todo medo caia por terra agora, em nome de Jesus, que nada mais nos paralise, que nada mais nos impeça de alcançar a promessa, que nós possamos entender que o Senhor nos vê como filhas, que o Senhor nos vê como imagem e semelhança, nós não somos limitadas, Pai. Que nós possamos enxergar a Sua força em nós, a força que nós carregamos,
Que a gente possa compreender que nós não precisamos saber qual é o caminho, mas sim dar um passo adiante, para que a gente possa compreender que o Senhor abre e o Senhor fecha as portas. E eu peço nesse momento para que o Senhor nos guie, nos direcione, para que o Senhor abra as portas que forem para nós e para que o Senhor feche as portas que não são para nós, Pai, para que a gente não entre, Pai. Nos direcione. Espírito Santo de Deus, nos guie, Pai, nos guie em todos os lugares, nas mesas que nós devemos sentar, com as pessoas que nós devemos conversar, aonde nós devemos entrar, dar o nosso próximo passo, em nome de Jesus. E eu já te agradeço porque o Senhor é a luz da nossa vida, da nossa alma. O Senhor é quem traz luz, o Senhor é quem traz amor, o Senhor é quem nos preenche, Pai. Então nesse momento, nos preenche com a Tua presença, Pai. Nos preenche com o Teu amor. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor deseja que a gente enxergue, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por todas as bênçãos que nós vamos receber, em nome de Jesus. Amém, amém e até amanhã, minhas lindas.